A necessidade de estarmos representados na mesa diretora, inclusive por ocasião de decisões importantes, né, que dizem respeito à própria implementação, por exemplo, de um processo que está sendo maturado na casa, que hoje tem 36 assinaturas, que é o processo de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se por acaso nós tivermos a possibilidade de termos as 41 assinaturas, nós queremos que seja respeitado esse direito, né, da maioria da casa. Nós, através da mesa, né? Nós acreditamos que essa nossa decisão fortalece a candidatura do senador Davi Alcolumbre. Nós esperamos que a casa seja levada em consideração em primeiro lugar, né? Que haja uma democracia interna aqui, respeitando a posição de cada um dos seus integrantes. Quem faz oposição tem a possibilidade de fazer oposição na sua plenitude, quem é ligado ao governo da mesma maneira. Nós achamos que é necessário que haja uma democracia maior, né, na questão das relatorias de projetos importantes. A oposição foi completamente deixada de lado. Então, nós precisamos restabelecer esse processo que sempre foi natural na casa, de respeito à proporcionalidade das bancadas. E esse foi o entendimento da grande maioria dos que estavam participando da decisão e, no final, a maioria do PL como um todo. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui conosco pela segunda vez o presidente Bolsonaro, que é o líder do PL, que é o líder da direita no Brasil, né, o maior líder da direita no Brasil, o maior líder popular hoje que o nosso país tem, né? E ele nos deu, inclusive, a possibilidade de fazermos esse processo de discussão de uma forma absolutamente aberta e transparente, tanto é que a reunião durou quase 2 horas, né? Então teve uma discussão bastante intensa com os nossos pares, né? Da mesma forma, o PL hoje está decidindo o seu apoio na Câmara dos Deputados e eu acredito que a partir de agora, né, nós partiremos para uma conversa com o próprio candidato a presidente, para definirmos quais são os espaços que nós vamos ocupar, mas, sobretudo, quais são as agendas que vão ser implementadas no próximo ano. Várias situações importantes estão sobrestadas, né, não estão tendo continuidade nas comissões. Nós estamos tendo aqui processos como, por exemplo, o que aconteceu com o nosso líder aqui ao lado, o Portinho, que relatou um projeto importante na casa e quando ele sai do Senado e vai para a Câmara, ao retornar, ele é retirado da condição da relatoria. Isso não pode mais continuar a acontecer, né? Essa é uma retaliação que para nós é impensável e esse é o compromisso que nós queremos do futuro presidente. Nós estamos vendo aí recentemente em São Paulo a fila que está acontecendo no Sindicato dos Professores contra a contribuição assistencial, que é a ressurreição do famigerado imposto sindical. Nós tivemos aí a possibilidade de, no enfrentamento aqui na casa, passarmos esse projeto de lei dentro da Comissão de Constituição e Justiça e, novamente, através de um truque regimental, essa ação volta para a Comissão de Assuntos Sociais e quem perde com isso é a sociedade brasileira. Então, o que nós queremos com o nosso posicionamento é que haja, de fato, liberdade de atuação e defesa da prerrogativa das atribuições de cada parlamentar nessa casa. Então essa é a decisão do PL. Do Senado. Então os senhores ainda não conversaram com os senadores? Os senhores ainda não sentaram? Nós já tivemos algumas conversas com o senador Alcolumbre, em termos gerais, mas a partir da definição da bancada é que nós vamos ter uma conversa mais definitiva com o senador, mas a decisão está tomada. Então ele ainda não se comprometeu Com as questões de caráter geral, sim, nós não chegamos ao ponto de fazermos um processo de amildar essa situação, até porque nós não tínhamos consultado o conjunto dos pares. Agora nós conversamos com toda a bancada, a partir de agora, né, nós já temos o posicionamento de apoio e vamos ter uma conversa mais apurada. O partido quer primeira vice. O que nós queremos é respeito à proporcionalidade, né? Nós temos uma bancada que hoje tem 14 senadores, nós não queremos mais do que ninguém, queremos apenas que cada bancada seja respeitada pelo tamanho que ela tem aqui, porque isso significa a vontade dos eleitores, né? Nós somos uma bancada que representamos um conjunto de eleitores em todo o país. Eu acho que essa representação popular que precisa ser respeitada, né?
que as pautas que são importantes para nós, elas também possam tramitar, não apenas aquelas que interessam ao governo, porque isso é, né, o que se espera de uma casa plural, né, e que não haja retaliação, né, contra senadores que têm posicionamento contrário ao governo de ocasião. Senador, e a anistia? O senhor poderia comentar sobre a anistia? Vocês discutiram sobre isso? Para nós do PL, a anistia é sem dúvida nenhuma uma questão essencial, porque nós estamos vendo vários cidadãos brasileiros sendo penalizados com sentenças absolutamente desproporcionais, né, em função de uma situação que se caracteriza como um golpe que não ocorreu. A depredação de prédios públicos é abominável e todos nós repudiamos. E quem eventualmente depredou ou quem se omitiu e permitiu a depredação, que são duas situações que precisam ser colocadas pelo menos no mesmo patamar, precisa ser identificado e punido. Agora, nós não podemos acreditar e não podemos achar que é justo que pessoas que depredam prédios públicos, como por exemplo, militantes do PT ou do PSOL, né, recebam uma pecha de ação política e quem faz isso do outro espectro ideológico é um terrorista querendo dar um golpe de Estado. Então nós achamos que a anistia é um processo de pacificação natural e bem-vinda para o país. E quem pensa diferente, evidentemente, tem esse viés ideológico que precisa ser varrido para que nós possamos, de novo, discutir política com P maiúsculo, né? Porque hoje esse processo está completamente contaminado. E o compromisso ao Alcolumbre em votar em troca do apoio ao... Não há... de Moraes, sai ou não sai? Vamos responder por parte, né? Então, vamos lá. Primeira questão do Alcolumbre em relação à anistia e depois sobre a questão... Olha, a conversa que nós tivemos com o senador Davi Alcolumbre foi em teses. Então nós queremos e acreditamos que é possível sim tratarmos de qualquer tema sem preconceito nessa casa, inclusive a anistia. Qualquer tema é permitido que ele seja tratado. Mas não teve compromisso? O compromisso do voto pessoal não pode acontecer porque o presidente não volta. De pautar. Precisa chegar aqui primeiro da Câmara. Vocês lembrem-se que esse processo está na Câmara dos Deputados. Mas e chegando aqui? Chegando aqui, evidentemente, e havendo a maturação, eu não tenho dúvida que haverá as condições naturais de que isso tramite. Mas nós não podemos antecipar um processo que está ainda na Câmara dos Deputados e que vai ser criado, vai ser criada uma comissão especial para que nós tenhamos a possibilidade de, inclusive, entendermos o que aconteceu naquele momento com visibilidade. Eu espero que a imprensa possa acompanhar, porque hoje o que existe é uma narrativa muito forte imposta de cima para baixo. Então vocês vão ter a oportunidade de acompanhar o que aconteceu lá. E essa comissão é muito importante para o Brasil como um todo. Impeachment de ministro. E o impeachment? Entra esse pacote de negociação, relação com o Supremo e o respeito às prerrogativas. Não, veja bem, para nós nunca foi uma questão sine qua non se colocar contra uma instituição. Pelo contrário, nós sempre defendemos a instituição Supremo Tribunal Federal, sempre. O que nós defendemos também é o equilíbrio e a interdependência entre os poderes. O que nós defendemos é que as prerrogativas do parlamento sejam respeitadas e claramente há uma invasão de prerrogativas e de competências. Aliás, praticamente todo mês ou toda semana a gente tem uma notícia diferente a respeito de temas como esse. Tá? Então o que nós pedimos ao senador Davi Alcolumbre é que ele defenda as prerrogativas do parlamento, não porque é uma ação individual de quem quer que seja. Nós não estamos preocupados com o indivíduo A ou B, com o senador A ou B, nós estamos preocupados com a democracia. Vejam, por exemplo, o que aconteceu recentemente com o deputado Marcel Van Harter, que da tribuna da Câmara faz uma denúncia grave de que houve uma fraude ou um erro fulcral num relatório que ocasionou a perda da liberdade de um cidadão, Felipe Martins, por 6 meses. Então, esse deputado, protegido pela inviolabilidade do mandato, faz um discurso na Câmara, denunciando um mal feito de uma autoridade pública. Se abre um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra esse parlamentar, isso é o tipo de situação que fere de morte a democracia. E esse é o tipo do compromisso que nós queremos do futuro presidente do Congresso Nacional, que defenda a democracia e as prerrogativas do parlamento.
Ok, gente? Ele se comprometeu em Sim, que vai defender essas prerrogativas. Em resumo, líder, houve uma condicionante do apoio do PL em troca de colocar o projeto da anistia para votação? Eu só posso colocar a questão do projeto da anistia quando chegar aqui na Câmara Federal. Se chegar, não há condicionante. Se chegar aqui na Câmara Federal, o que nós conversamos foi que qualquer projeto não vai ter óbice. Qualquer projeto que tiver legitimidade, que estiver de acordo com a nossa Constituição, qualquer pauta, se está na Constituição, então tira da Constituição. A Constituição nos dá a oportunidade, aliás, nos dá a prerrogativa, aliás, nos obriga, como Senado da República, a fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Aliás, quando eles são escolhidos ministros, eles são sabatinados aqui. Isso é um artigo da Constituição Federal. Eu acho que as pessoas estão fazendo aqui, e eu entendo vocês, um questionamento sobre uma questão tão óbvia. Está lá. Né? Se não há mais a necessidade ou a possibilidade de se fazer um acompanhamento e, eventualmente, alguma contradita, se há um excesso por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, então há uma espécie de poder absoluto acima do bem e do mal. Então, e a Constituição não permite isso. Ele também concordou em pautar. Não, aí você tem que perguntar a ele, você está já deduzindo. Eu estou dizendo a você, estou dizendo a você de forma muito clara que nenhum assunto é tabu, desde que é acobertado pela Constituição Federal. Líder, e a candidatura ligada ali? A última, como é? A candidatura do astronauta Marcos Pontes. Não, o PL tem um candidato que é Davi Alcolumbre, tá? Então nós estamos conversando internamente, a totalidade dos que estavam lá, claro que a gente respeita a condição, a intenção, a legitimidade de quem quer que seja, mas vamos continuar a conversar, inclusive com o astronauta, para que ele converja com a posição do PL.